esse é o nosso assunto agora, com o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, pessoal. Alexandre, a gente já falou isso várias vezes, mas isso parece que é difícil de as pessoas entenderem que a rede social, ela faz ali um momento, né? Ela chega, vai e faz realmente um recorte e fala, olha como eu sou feliz, e não mostra o restante de todos os problemas que a pessoa vive, e isso é bastante complicado. Além dessa questão da imagem que tem esse apelo da rede social e que as próprias pessoas vão colocando sempre uma imagem e que o outro acaba se comparando, além da imagem que você se compara com a vida alheia, tem também a questão dos filtros, que você também acaba também criando uma insatisfação com o próprio corpo. E hoje tem também alguns estudos que as próprias redes sociais desenvolvem de como manter o usuário fixado nela, conectado nela. Então tudo isso acaba criando, vamos dizer assim, um grande pacote que pode promover sofrimento e adoecimento mental, né? Algum transtorno mental por causa dessas questões, porque você vai vendo justamente então que tem essa questão da comparação, tem essa questão dessa conexão que você não consegue se desconectar desse ambiente virtual e pode causar prejuízos para a sua vida pessoal, para a sua vida real, vamos dizer assim, fazendo contraponto com o virtual. Então, realmente as questões de imagem, questões de estética, vamos dizer assim, estão causando esse certo sofrimento, né? Então, tem aparecido muito mais hoje transtornos em relação à autoestima, vamos colocar assim, que a pessoa acaba se depreciando, se vendo de um modo ruim, se vendo de um modo infeliz, porque eu sempre falo que você deixa de ser perfeito na comparação. Enquanto você não se compara, nada lhe falta, vamos dizer assim. Só que quando você se compara, né, aquilo que há de perfeição em você, você começa a se colocar em questão. E isso tem sido perturbador para muita gente mesmo. Olha, nem mesmo quem possui milhões de seguidores nas redes sociais escapa desses problemas. A apresentadora e influenciadora Rafa Brites, que tem mais de 2 milhões de pessoas acompanhando seu perfil no Instagram, contou que decidiu parar de usar filtros e explicou o motivo. Veja só. Meninas, vocês sabem que faz mais ou menos uns 3 meses que eu parei de usar filtro. 2, 3 meses, não sei, que eu parei de usar filtro aqui no Insta. Eu queria falar sobre isso aqui com vocês, porque eu percebi que o filtro estava prejudicando a minha autoestima. Então, às vezes, eu peguei até esse posicionamento aqui da câmera, às vezes eu abria assim, falava, meu Deus, quem é essa pessoa? Toda descabelada, com essa cara, que tem melasma, que tem espinha, que tem olheira. E falava, não, calma, nem sou eu, esquece, a pessoa nem existe. E entrava para quase aquele meu avatar com filtro, para me sentir bem. E mesmo quando eu tava arrumada, que antigamente eu me acharia linda, arrumada, maquiada, eu falava, não, mas ainda não tá bom, deixa eu pôr um filtro aqui para eu me sentir melhor. E o meu relato me fez muito bem. Me fez muito bem eu poder aparecer aqui de óculos, com a cara que eu tô amassada, do jeito que eu tô. Me acho uma menina, né, tão bonita, tipo, não preciso disso, porque a beleza tá nessas diferenças, a beleza tá na gente aceitar, sabe, também a nossa realidade de quem a gente é, por isso que a gente é única, né, senão daqui a pouco tá todo mundo com a cara igual, e é isso que tá acontecendo, todo mundo tá ficando com a cara igual. Exatamente aí que eu quero focar, né? As pessoas estão fazendo procedimentos estéticos para ficar igual os filtros. Isso. É o processo inverso, né? Totalmente. Tanto que alguns colegas cirurgiões plásticos, eles falam que as pessoas vão no consultório com uma foto delas de filtro e falam assim, doutor, eu quero ficar assim e não como eu sou. E uma coisa muito interessante também que ela trouxe no relato dela, no final do relato dela, é o seguinte, todos nós, com essa questão de filtro, vamos perdendo a singularidade. Aquilo que tem de você, aquilo que você considera um defeito, talvez não seja defeito, seja algo só seu. E você tem que ressignificar. O tratamento vai muito nesse caminho também, de produzir um novo significado, reconhecimento e aceitação disso, né? Que quando você se aceita, você acaba se transformando necessariamente. Então, acaba que com essa questão do filtro e as cirurgias plásticas, tentando encontrar uma coisa normal ou procedimentos estéticos, uma coisa muito esquisita está acontecendo, é que está todo mundo ficando igual. Boca grande, nariz fino,
né? A bochecha mais ressaltada. Isso. Então, todo mundo meio parecido, né? Eu queria fazer uma pergunta que é um desafio, que é o seguinte. Eu tenho uma certa restrição, inclusive, em relação à minha imagem. Não gosto de me expor, de colocar foto minha em rede social. Uso muito pouco, uso um perfil alternativo para falar de um assunto específico. Não gosto. Isso é um problema nos tempos de hoje e as pessoas até estranham. Eu falo, Cacá, não te acho no Instagram, mas eu uso pouco mesmo. Eu só uso para falar de vinho e é um outro personagem, inclusive, nem tem rosto. Isso é um problema nos tempos de hoje? A questão de ser problema é sempre uma questão de você ver o que é que a maioria vê como um problema ou não. O grande problema, Cacá, é que é o seguinte: quando a loucura é compartilhada, deixa de ser visto como loucura. É verdade. Não é? Essa é a frase do Freud, inclusive. Uma loucura que é compartilhada por mais de uma pessoa começa a deixar de ser loucura. E talvez não é uma loucura isso de ter o filtro e esse excesso de procedimentos estéticos como o normal. E você não querer aparecer e ter sua privacidade e singularidade como algo estranho, né? Então, o que você faz talvez seja uma resistência ao sistema. Pode ser. Resistente, Cacá. Exatamente, né? A força da resistência, né? Então, seria muito mais nesse sentido. A grande questão na psicologia é, isso é saudável para você ou não? Se não é uma questão, não tem nenhum problema. Então tá ótimo. Viu? Isso você não tem. Pois é. E olha, uma pesquisa mostrou o quanto as selfies, especialmente as alterações nas fotos, vem mexendo com as pessoas. Hoje em dia, não precisa procurar muito para encontrar alguém tirando uma selfie. Acho que é a valorização, né, pessoal, assim, se sentir bem. E cada um usa uma estratégia para ficar bem na foto. Vejo o melhor ângulo, procuro minimizar as acnes, assim, uma luz boa também. É o que vai. Mas sempre tem um detalhe que incomoda. Segundo um estudo publicado por uma revista dos Estados Unidos, as selfies podem alterar a aparência real das pessoas. Isso porque as fotos tiradas pelas câmeras frontais dos celulares deixam o nariz maior em até 6,4%. Normalmente essas lentes ela é de 17 a 28 milímetros. Isso é considerado uma lente grande angular. E as lentes grande angulares tem essa distorção, então a pessoa literalmente tem essa ilusão de ótica que o rosto está distorcido. A insatisfação com a aparência aumenta a procura de jovens por cirurgias plásticas. Com o advento dos filtros, né, que acaba corrigindo de maneira digital o rosto da pessoa, ela pensa, poxa, eu posso ser dessa forma. Mas, afinal, tem jeito certo de tirar uma selfie? A maneira correta para tirar uma selfie seria mais frontal, porque quanto mais você subir o celular, ele vai distorcendo por uma ilusão de ótica. Gostou das dicas? Eu amei as dicas e realmente faz muita diferença em tirar foto de cima e do ângulo correto. E eu amo, as fotos ficam lindas e maravilhosas. Ela é linda e maravilhosa. Ela é linda e maravilhosa, Não ela é nem de fácil. filtro, nem de Mas ângulo eu gostei dessa diferente, informação né? de que conforme o ângulo aumenta o nariz agora, que eu não vou tirar foto mesmo. Você viu exatamente aquilo que a gente estava falando, né, Alexandre? Que as pessoas usam os filtros para usar como referência para uma cirurgia plástica. Então é isso que a gente tem que perceber o quanto que você está substituindo. Ver o mundo por meio dos seus olhos e ver o mundo por meio de uma tela, por meio de algo virtual, né? É claro, pessoal, que tudo isso a gente está falando de um certo sofrimento, mas existem transtornos de imagem. Nesses casos de transtorno de imagem, como vigorexia, anorexia, você olha no espelho e vê uma grande distorção na sua imagem, e às vezes os recursos de rede social também contribuem para que aumente essa sua distorção em relação à sua própria imagem. Nesses casos, a gente já começa a ter a indicação por um acompanhamento profissional. Pois é, estava comentando hoje, inclusive, estava comentando na rádio e falei aqui rapidamente, que eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que no Santa Jazz, ao invés de ficar olhando o espetáculo diretamente, queria mostrar para as pessoas que estavam no Santa Jazz, ou seja, tinham que fazer uma selfie com, sei lá, Stanley Jordan tocando ao fundo. Vê primeiro Stanley Jordan, depois faz uma fotinho, talvez, quem sabe, mas perde o espetáculo. Vira de costas pro espetáculo, Pois é, perde o espetáculo loucura. só para estar presente na rede social. É muito exagero, né? É muito exagero, mas foi o Stanley Jordan. Que tem uma técnica única de fake na aliás, guitarra. Ah, pronto, agora eles vão falar do Santa Jazz, né? Ei, Dual Pip, me falaram hoje como é que é o nome da técnica. Como? Dual Pip, é quando pega, ao invés de tocar o violão assim, ele toca com as duas mãos passeando pelo violão.
É impressionante. Ele digita. Você que toca sabe como é, deve Ele ser digita difícil. com a esquerda, com a direita, o mesmo que a mão de esquerda faz, vamos dizer assim. Nossa. Tá batendo nas cordas. Impressionante. Né, E tocando, quem batendo. estava lá vendo pelas telas não consegue nem perceber de esse jeito detalhe. Não, né? você perde a sensibilidade, você perde o sensível, como se... Uma coisa interessante é que você só viveu aquilo, se registrou. Esse é o grande problema do mundo contemporâneo. Então, se você só viveu aquela experiência, você mostrar, se provar para o outro, né? Então, você perde o momento, perde a experiência física que você está tendo ali, justamente em detrimento disso, de querer gravar, salvar, registrar, e você acaba ali não tendo uma experiência mesmo de apreciar o momento. Então, não viver o mundo presente, inclusive, acaba gerando até mesmo ansiedade. Exatamente. Esses dias eu estava vendo, inclusive, uma entrevista com a Sandy Júnior, sim. falando que durante aquela turnê que eles fizeram pelo Brasil, rememorando, né, o passado, a maior tristeza dela foi ver que as pessoas, a maioria não estava olhando para ela, estava com um celular apontado para a tela, para ela, né? E ela preparou aquele cenário tão lindo para tanta gente, as pessoas acabaram se restringindo à tela do celular. A tal Olha ponto isso. que tem algumas artistas internacionais já estão fazendo os cenários verticais, Meu verticalizados, que é para poder se encaixar no espaço do Instagram. Nos Esse mundo stories, está a parte muito do lá. louco. Essa loucura compartilhada, É né? isso aí, né? O problema é às vezes com o normal. Ainda bem que a gente tem espaço aqui para fazer com que isso haja um Pelo menos que momento as de pessoas estranhamento, né? reflitam, né? É isso aí. No mínimo. Obrigada, Alexandre, mais uma Muito vez. obrigado, pessoal.